Oi, tudo bem? Sou a professora Silvia Donizete e hoje eu escolhi esse momento para a gente falar um pouco sobre metodologia científica. Por que uma aula sobre metodologia científica? As normas da BNT, tudo que envolve, né, um trabalho de conclusão de curso aí para alunos de cursos técnicos, graduação, especialização, esse TCC é sempre o terror da maioria dos alunos e isso permeia um imaginário aí de que é impossível, que é muito difícil, que é terrível e é muito complicado, mas não. Para que você chegue na elaboração de um TCC, você precisa ter essa noção do que é metodologia científica, como que lida com esse material, para você ir escrever cientificamente. Então, essa aula a gente vai ter um resumão aí de como que é esse processo, como a gente lida com a metodologia científica, para poder elaborar relatórios científicos, artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso. Para não delongar demais as explicações, vou compartilhar a minha tela de slide com vocês e vou explicando aos poucos como que funciona esse processo de lidar e trabalhar com a metodologia científica. Então, partilhando a tela de slides com vocês, vamos começar aqui, né? Dentre todo o material que eu quero trabalhar aí, essa é a nossa aula número 1, então, pensando na elaboração de um TCC, começando a falar aqui sobre metodologia científica. Então, essa nossa primeira aula, nós vamos conversar um pouco aí de todo esse processo, né, de lidar com a metodologia, com os métodos, como facilitar e desenvolver todo esse trabalho. Então, se eu falo que essa é a primeira aula de um longo processo que eu quero trabalhar com vocês sobre desenvolvimento de artigos científicos e trabalhos de conclusão de curso, primeira coisa é isso: metodologia científica, conhecimento científico e outras formas de saber. Como assim, Silvia? Bom, o conhecimento científico ele vai se diferenciar pelo modo como ele investiga e valida suas respostas. Nós temos formas de saber, formas de conhecimento simuladas em nossa sociedade, né, disseminadas aí na sociedade. O senso comum, ele se baseia aí nas experiências cotidianas, naquilo que a gente tem enquanto tradição, percepções pessoais, individuais, questões que a gente consegue soluções práticas aí de maneiras mais imediatas. Isso a gente leva para o senso comum. Fé e filosofia, elas já podem envolver crenças, valores, reflexão crítica, determinadas interpretações sobre existência, sentido, conduta, valores morais. A ciência em si, ela vai construir explicações por meio de um método. Uma racionalidade vai apresentar evidências, vai sistematizar tudo isso, vai promover uma revisão do que já foi feito a respeito daquilo e provar que isso pode ser verificado. E aí isso pode ser replicado, desenvolvido novamente. Então a ciência, ela não vai eliminar perguntas. Ela organiza um caminho rigoroso, metodológico, para que se possa investigar as perguntas e chegar a determinado resultado. E aí as características dessa pesquisa científica. Bom, uma pesquisa científica, ela é objetiva, racional, sistemática, verificável, empírica e impessoal. Quando eu falo de objetiva, é porque ela vai descrever preceitos da realidade sem depender de outros desejos ou de outras pressuposições. Ela é racional porque ela vai usar reflexões, teoria e argumentação lógica. Como assim teoria? Eu vou trazer também, para fundamentar o que eu estou fazendo, outros estudiosos que já falaram sobre o tema. Sistemática, ela vai seguir etapas de um planejamento e todos os procedimentos que foram pré-definidos. É verificável, porque ela vai permitir checar como que esses dados
foram colhidos, eu posso testar, eles serão registrados e eu vou ter as evidências. Ela é empírica porque ela dialoga com fatos, fenômenos e observações da realidade. E ela é impessoal porque esse preceito da impessoalidade aí na pesquisa científica, ela evita julgamentos morais. Ela vai se pautar, de preferência, naquilo que foi desenvolvido, e aí tem uma base para que se traga a conclusão. Quando eu estava no mestrado, eu achei muito interessante que uma professora falou, né? Quando você faz um trabalho científico, o único momento que você, de fato, coloca aquilo que você quer dizer é nas suas considerações finais. Por quê, né? Ali você coloca a sua percepção, tudo que você aprendeu, tudo que você desenvolveu com a pesquisa que foi desenvolvida de um modo impessoal. Então, nas considerações finais, você traz esses julgamentos, as suas percepções e aquilo que você concluiu, com base no que foi feito de uma forma impessoal durante toda a pesquisa. A pesquisa científica, ela também tem aí, né, objetividade, rigor e senso crítico. Então, pesquisar cientificamente exige uma disciplina intelectual e um determinado afastamento do pesquisador para com o seu objeto de estudo. É claro, esse afastamento ele acontece, mas de uma maneira quase que subjetiva em si. Porque, querendo ou não, quando você se dispõe a fazer uma pesquisa científica, você vai buscar determinado conteúdo, determinado problema de pesquisa que está mais próximo daquilo que te instiga. Então, vai haver uma certa pessoalidade ali, mas ela precisa seguir objetividade e rigor crítico, tá? Então, a objetividade é esse problema científico a ser formulado. Então, tem que ser algo que pode ser investigável, que vai evitar determinadas perguntas que vão estar atreladas a valores ou opiniões. O rigor metodológico é que esse pesquisador ou pesquisadora vai definir métodos, técnicas, instrumentos, amostras e critérios para se analisar antes de concluir. E o senso crítico, ele vai partir ali das premissas de que a pesquisa, ela dialoga também com teorias que já existem, né, no meio acadêmico científico. Então, vai questionar evidências, vai reconhecer até os limites daquilo que pode ser encontrado ou não, se pautando também no que já tem produzido ali. Então, o método em si, ele não é só burocracia. O método, ele permite transformar aquilo que é uma observação em um conhecimento de fato confiável. E aí as etapas da pesquisa científica em si, né? Ela precisa ser planejada, tem todo um processo para planejar, para executar, para analisar e ser comunicado, divulgado aí. Quando eu falo de um processo de planejamento, pensando lá no que vocês têm, né, o que desenvolve tanto terror aí no meio acadêmico com os alunos do trabalho de conclusão de curso, é um projeto de pesquisa mesmo. Então, faça um projeto de pesquisa, que é esse planejamento, para depois desenvolver a pesquisa, que é a execução, para que eu possa analisar os dados coletados, chegar às conclusões, às considerações finais, e aí fazer a comunicação. E aí divulgar essa pesquisa que foi realizada. Então, a preparação, primeiro, é decidir, né, estabelecer objetivos, equipes, quais as pessoas serão envolvidas, quais os recursos, em quanto tempo, estabelecer um cronograma para realizar tudo isso. E aí as fases é um tema, um problema, há hipóteses do que eu quero, do que pode ser descoberto, as variáveis, as amostras, os instrumentos, tudo isso está nessa parte da fase. A execução da pesquisa, ela vai estar lá na coleta de dados, elaboração, né, de tudo aquilo que eu coletei, anotações e tudo que permeou a minha coleta, analisar esses dados e interpretá-los de acordo com aquilo que eu já estabeleci anteriormente. O relatório é redigir esse trabalho. Então, é redigir, apresentar os resultados
para que isso seja, de fato, comunicado. Um ponto de atenção aí que precisa ser frisado é que, sem planejar, a coleta de dados ela vai ficar dispersa. E aí o pesquisador ele pode se perder diante de tudo que ele encontra. O resultado esperado, né, é um relatório que outras pessoas possam compreender todos os passos que foram seguidos para se chegar àquelas considerações finais, para se chegar naquelas evidências que podem ser analisadas e estão apresentadas ali. Então, diante de todas as etapas produzidas, né, aplicadas e aprimoradas, se chega a um resultado que os outros podem verificar e estar ali prontos para poder entender como que tudo foi desenvolvido. E aí, para eu fazer essa pesquisa científica, né, aplicar essa metodologia científica, eu preciso de um tema, de problema e de objetivos. Como assim? Bom, toda investigação científica, né, ela precisa ali de uma pergunta específica que eu quero pesquisar. Então, o tema é aquela coisa geral, é um assunto geral que precisa ser relevante e que vai estar dentro daquilo que é proposto diante dos recursos que você tem disponível. Ok, estou fazendo um curso de graduação em agronomia e quero fazer uma pesquisa sobre insetos. Ótimo, isso é um tema, e um tema bastante válido. Se eu tenho este tema, ok, eu preciso de um problema. Qual pergunta vai orientar a minha investigação? Eu preciso de uma pergunta que precisa ser respondida com a pesquisa que eu vou desenvolver. Então, essa orientação ela tem que ser clara, objetiva e, é claro, né, gente, passível de investigação também. Os objetivos, que serão objetivo geral e objetivo específicos, eles serão o caminho, né? O objetivo geral é aquilo que eu quero alcançar, e os objetivos específicos, eles são os pequenos degrauzinhos que eu vou seguir para chegar lá, né, no meu objetivo geral, naquele grandão. Então, as etapas, elas precisam ser organizadas, tá? Tudo precisa ser muito bem organizado para eu chegar naquilo que, de fato, eu tenho interesse. Hipóteses variáveis e delimitação. Bom, uma pesquisa científica, ela precisa definir o que quer ser, né, observado, qual o recorte que vai fazer e quais as expectativas iniciais. Então, a hipótese, ela pode ser ali uma resposta provisória do meu problema. Olha, eu tenho um problema de pesquisa, né? Como que as joaninhas lidam no processo de atuação para redução de cochonilhas na plantação? Bom, eu tenho ali uma resposta provisória que eu acredito que as joaninhas comem as cochonilhas, mas eu não tenho essa prova ainda, porque eu não verifiquei. Então, isso pode ser confirmado ou refutado diante da pesquisa que eu vou desenvolver. Então, a hipótese é uma resposta provisória. Ela pode ou não ser aquilo que eu vou conseguir descobrir na pesquisa. Variáveis são os elementos que vão ser observados, medidos, comparados e relacionados nesse estudo. Então, eu vou até uma plantação daquilo que eu quero estudar, fazer uma delimitação ali de quanto tempo, qual é esse espaço-tempo que eu vou usar, número de plantas, o período do ano, a amplitude de tudo isso. Vou ter hipóteses variáveis e vou delimitar também o meu processo. Então, quanto mais claro o recorte que eu faço para a minha pesquisa, mais coerente tende a ser tanto os métodos e instrumentos que eu vou utilizar para fazer a pesquisa, quanto os meus resultados ao final da pesquisa. Os métodos de abordagem, né? O método é o caminho que a gente segue de uma maneira lógica. Então, eu preciso ter um método para poder aplicar e analisar o meu problema de pesquisa. Nós temos aí método indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo, dialético. E o que são esses métodos, né?
O indutivo, ele vai partir de observações particulares para promover generalizações padrões mais amplas. O dedutivo, ele vai partir das teorias e as leis gerais que já tem para explicar determinados fenômenos que são particulares. Hipotético dedutivo vai formular hipóteses diante das lacunas que existem e vai testar as explicações possíveis naquele fenômeno. Se eu falo de um método dialético, eu vou analisar contradições, mudanças, relações que estão permeando os fenômenos. A aplicação do método é uma escolha que precisa dialogar com o problema de pesquisa e os seus objetivos, porque aí eu vou ter um objetivo investigado de maneira mais coerente e concisa. Esses métodos, né, de procedimento aí para aproximar o pesquisador do objeto de pesquisa é que vão orientar, né, a investigação em si. Então, quando eu falo de um método histórico, eu vou ali partir de premissas, né, de origens, transformações ao longo do tempo, puxar um histórico mesmo de tudo que vem acontecendo até chegar ali na minha pesquisa. Se eu falo de um método comparativo, eu vou realmente ali ao pé da letra, eu vou comparar, eu vou analisar semelhanças e diferenças entre grupos de fenômenos. Um método monográfico, vou fazer um estudo de caso, ou de um grupo, de uma instituição, de uma comunidade, em profundidade. Um método estatístico, ele vai pegar fenômenos, né, e transformá-los ali em dados quantitativos e também relações numéricas. O método funcionalista, ele vai analisar questões de funções, relações entre partes de um determinado sistema social. E o fenomenológico, ele vai compreender experiências e significados que são atribuídos pelos sujeitos em determinadas situações. As técnicas de pesquisa, elas vão ser ali o que a gente tem como instrumento prático, tá? Para poder coletar, registrar e analisar os dados. Então, uma pesquisa bibliográfica, ela vai se basear em livros, artigos científicos, produções que já foram, né, ali publicadas, e vai sustentar o referencial teórico. Se eu tenho uma pesquisa empírica, que eu vou para campo e vou fazer, eu preciso também ter, né, ali o meu material bibliográfico documental. Muitas vezes os pesquisadores usam os dois, né, tanto o bibliográfico quanto o documental, para poder servir de base, para caucionar a pesquisa de campo. A diferença entre pesquisa bibliográfica e pesquisa documental é que a documental vai usar documentos sem tratamento analítico prévio, vai pegar esses registros, esses relatos e vai trazer ali para caucionar a pesquisa de campo. A pesquisa de campo é exatamente ir coletar informações diretamente na realidade investigada. Então, esse processo de pesquisa de campo é a coleta de dados. É o observar, é o entrevistar, é o aplicar questionários, é fazer grupo focal, é estar ali participando, né, a pesquisa, ação participante, é ir para campo e fazer as anotações diretas ali. Então, não basta ir a campo. É preciso ter tido todo um planejamento anterior para você saber o que vai observar, como que você vai registrar o que está colhendo em campo e como que você vai analisar. Por isso, precisa das técnicas para poder chegar até, de fato, esse processo de construir o trabalho de conclusão de curso, esse material científico que será produzido. E aí, as pesquisas, né, científicas, elas têm abordagens. É uma pesquisa qualitativa? É uma pesquisa quantitativa? Ou vou usar ali uma pesquisa mista? A pesquisa qualitativa, ela está bem atrelada ao que a gente entende por uma busca de compreensão de significados e experiências, as relações e percepções. Ela vai valorizar mais a profundidade interpretativa no seu momento de análise. A abordagem dela vai buscar mais ali a profundidade interpretativa. A pesquisa quantitativa, ela vai lidar com números, medidas, métricas, ela vai ficar mais ali no quantitativo, no estatístico, no generalizado.
E uma pesquisa que eles chamam aí de mista, que é o quali-quant, né, vai articular. Então, a pesquisa, eu quero fazer uma pesquisa quali-quant. Ok, você vai trazer, né, essa valorização da profundidade interpretativa com dados estatísticos ali também. Então, serão duas pesquisas atreladas uma à outra para poder articular dados numéricos com uma compreensão profunda de determinado fenômeno. A abordagem, ela não deve ser escolhida por preferência pessoal, mas de acordo com a sua pergunta de pesquisa. O problema de pesquisa é que vai orientar essa abordagem a ser utilizada. Então, precisa-se de um planejamento para iniciar tudo que a gente vai escrever. Talvez esse seja o maior terror na mente dos alunos, quando eles pensam, nossa, tenho que fazer um TCC. Porque não partiu dessa premissa de compreender primeiro a metodologia científica, para depois ir, de fato, desenvolver o projeto e a pesquisa como um todo. Então, instrumentos para eu coletar dados. Bom, os instrumentos são vários, e aí vai depender de tudo que você está desenvolvendo desde a delimitação do problema de pesquisa e os objetivos, geral e objetivos específicos. Porque eu posso aplicar, né, para coletar dados. Questionários que vão ser perguntas padronizadas, eu posso ter muitas pessoas para responder. E aí, quando eu uso questionários específicos, né, só para a pessoa marcar respostas que eu delimito ali, A, B, C e D, eu vou ter uma facilidade maior para tabulação e comparação de respostas. Na entrevista, eu posso usar um questionário, né, que a gente fala aí de entrevista semi-estruturada. Eu elaboro um pequeno questionário para direcionar a minha entrevista, mas ali no meio da entrevista eu posso ir criando novas perguntas de acordo com as respostas que eu recebo. A entrevista, ela permite ali um processo de maior aprofundamento, né, daquele meu objeto. Só que aí eu vou ter que ter um roteiro, eu vou precisar registrar, eu vou gravar essa entrevista e transcrever depois, eu vou só registrar à mão. E aí pensar também, no momento de entrevista, se a pessoa decide só registrar à mão, só vou escrever o que a pessoa me responde, eu posso perder muita coisa nesse processo do escrever. Então, vou gravar, preciso de autorização da pessoa para poder gravar essa entrevista e transcrever depois. A entrevista, ela vai trazer uma maior valorização para a fala dos participantes. Ela vai analisar com maior profundidade isso. Observação participante, vai acompanhar tudo ali no contexto. Eu quero fazer uma pesquisa de observação participante no setor de funilaria de uma indústria automotiva. Eu vou a campo. É claro que tem todo um processo para eu conseguir chegar até lá. Então, eu vou seguir todos esses processos. Mas aí a minha pesquisa vai ser ir a campo. Eu vou ficar ali um dia, 2, uma semana, sabe-se lá quanto tempo determinado na minha pesquisa, para poder acompanhar como que tudo acontece ali. Mas precisa-se ter critérios muito claros. E aí você vai participar também fazendo ou vai ser só observação? Você vai também aprender a fazer aquele material ou você vai só observar as pessoas fazendo? E aí outro instrumento, né, são relatórios, registros, leis, arquivos e tudo que está posto aí que eu posso fazer uma pesquisa, né? O meu instrumento de coleta de dados vai ser só documental. E eu trago aí uma pesquisa documental. Cuidados éticos. Toda coleta de dados precisa respeitar os participantes. A sua pesquisa, ela tem um preceito de confidencialidade. Precisa ter consentimento e ela é de finalidade acadêmica. Então, esse cuidado ético aí vai perpassar também o que a gente tem enquanto premissas de comitê de ética. Né? Todas as pesquisas envolvendo seres humanos precisam passar pela aprovação de um comitê de ética em pesquisa. E aí, nesse encaminhamento do seu projeto de pesquisa para um comitê de ética, para que ele avalie se você pode ou não realizar aquela pesquisa, vai estar ali um processo, né, de pessoas capacitadas para analisar se você está respeitando os participantes, se você estipulou as questões de confidencialidade, se esses participantes serão ou não identificados, se existe o consentimento dessas pessoas para que elas sejam ali participantes da sua pesquisa.
Então, todos os cuidados éticos, eles precisam ser tomados muito antes do processo de coleta de dados. Eles estarão lá desde o projeto da pesquisa, o planejamento da pesquisa, esse projeto, ele é encaminhado para um comitê de ética para que se façam ali as ressalvas do que você precisa, de fato, priorizar no momento da pesquisa. Uma pesquisa, né, falando aí dos tipos de pesquisa. Pesquisa bibliográfico-documental, ela vai trabalhar com fontes, mas a bibliográfica ela vai pensar nos materiais que já foram publicados, como eu já disse, né, teses, dissertações, materiais científicos validados, tá bom? É uma fonte teórica, é uma construção de conhecimento científico, um debate de material científico. Você vai calcionar um referencial teórico. A pesquisa documental, ela vai trazer documentos para uma análise científica, então eu posso usar prontuários, atas, fichas, relatórios internos de determinada instituição, a legislação, fotografias, arquivos institucionais. E aí, nas duas pesquisas, né, tanto bibliográfica quanto documental, eu preciso identificar a origem desse material, eu preciso ter critério para saber a relevância dele, eu preciso fazer uma leitura prévia para saber o que eu vou extrair ou não dali, e aí eu vou registrar, citar e referenciar corretamente de acordo com o grande terror dos alunos de graduação, normas ABNT. O relatório científico aí, nessa comunicação acadêmica, a pesquisa em si, ela tem todo um processo para ser desenvolvida. Então, ela só vai ter a sua circulação, os seus resultados só serão divulgados, comunicados com clareza, a partir do momento que ela tem toda uma estrutura já cumprida. Então, o seu TCC, seja ele um artigo científico, uma monografia, teses, dissertações aí, você precisa de uma introdução, um desenvolvimento e as considerações finais. Então, na introdução, você apresenta o tema, o problema, a justificativa, os objetivos, como que seu trabalho está organizado. O desenvolvimento, eu vou ter um referencial teórico, né, que é aquele arcabouço que vai calcionar as minhas análises. Vou ter a metodologia, que é como foi desenvolvido e como foi rastreado tudo que foi feito na pesquisa. Vou ter as análises e a discussão dos resultados que eu consegui. E a conclusão, ou as considerações finais, vai retomar o problema, sintetizar tudo que foi encontrado e apontar os limites que a pesquisa teve e também trazer aí possíveis sugestões de novas pesquisas. Por que não apresentar que foram, né, identificadas lacunas que demandam novas pesquisas? Dar essa sugestão para que outros pesquisadores também se interessem por aquela temática, por aquele processo. Nossa, então eu vou pesquisar sobre isso. Foi sugerido na pesquisa de Cicrano. Tá bom? Algo muito importante, gente. A escrita científica ela tem que ser clara, objetiva e sustentada por fontes rastreáveis, confiáveis. Tá bom? E por que a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, importa? Bom, a normatização acadêmica, ela organiza a escrita e facilita também a circulação de todo esse conhecimento científico produzido. Então, as normas ABNT, elas trazem uma maior clareza na estruturação de tudo aquilo que você vai redigir, ela vai proporcionar maior credibilidade e dar mais crédito em relação aos seus preceitos éticos na hora da produção do material. Então, a clareza ela vai estar, né, atrelada às questões das margens, títulos, citações, referências, facilitar a leitura e a avaliação das pessoas que vão pegar o seu material para ler. A credibilidade ela também vai estar ali atrelada ao rigor formal. Não é qualquer coisa que eu estou escrevendo. Estou escrevendo cientificamente. Então, eu sigo regras para essa comunicação acadêmica. E a ética ela vai dar esse crédito, porque você vai evitar plágios, vai permitir que o leitor vá atrás das fontes que você consultou, caso ele tenha alguma dúvida. Tá? Então, norma BNT não é só detalhe estético para ficar bonitinho, um trabalho formatado, não.
é uma questão de responsabilidade científica que a gente precisa ter na hora de fazer um trabalho científico, tá? O trabalho científico, então, né, essa escrita científica, esse trabalho aí que vai ser um TCC, digamos, tem toda uma estrutura. Então, tem uma organização textual que tem que acompanhar todo o percurso da pesquisa. Então, tem-se elementos pré-textuais, elementos textuais e também os elementos pós-textuais. Os pré-textuais, quais são, né? Capa, folha de rosto, resumo, sumário. E aí, dentro desses pré-textuais, a gente encontra também, né? Dedicatória, epígrafe, lista de figuras, lista de quadros, lista de siglas, tudo fica aí nos pré-textuais. Os elementos textuais é o corpo do trabalho. Então, nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Os elementos pós-textuais são as referências bibliográficas, os apêndices e os anexos. Muitos alunos ficam em dúvida, né? O que é apêndice, o que é anexo. Apêndice é aquilo que eu, enquanto pesquisadora, desenvolvi para poder fazer a minha pesquisa e quero colocar ali. Eu apliquei questionários. Então, lá nos pós-textuais, eu coloco apêndice. O questionário que eu utilizei foi esse aqui. O roteiro da minha entrevista foi esse aqui. Então, isso é um apêndice. Agora, o anexo são documentos que eu usei prontos. Material que eu já peguei pronto e usei na minha pesquisa. Então, um anexo, por exemplo, o Comitê de Ética exigiu lá que eu colocasse todo o processo de autorização. Então, eu posso anexar na minha pesquisa o termo de consentimento livre esclarecido assinado pelos participantes da pesquisa. Então, está ali um anexo. É um documento que eu vou anexar ao meu trabalho, tá? A estrutura, ela tem uma função. O que é isso? É mostrar o caminho percorrido. Desde o problema, que foi a pergunta que direcionou tudo, até chegar nas considerações finais. E isso vai ter todo um processo também de coerência interna, porque tem títulos, subtítulos, sumário, um corpo de texto que traz uma coisa muito importante, gente, a hierarquia do texto. Títulos, subtítulos e aí as seções. Né? Formatação básica, segundo a BNT. A formatação básica, né, bem básico aí, é a questão das margens, então, formato A4, superior 3, esquerda 3, inferior 2, e direita também 2. O espaçamento entre linhas, 1,5. Aí temos também a questão da fonte, não é verdade? Que sempre vai ser 12. A fonte em si, ela está ali, né? Vai depender da instituição em si, mas é Times New Roman ou Arial, e o espaçamento simples, né? Quando a gente fala de citações longas e notas de rodapé, a gente usa uma fonte menor, que é a fonte 12, e o espaçamento simples. No texto principal, fonte 12, espaçamento 1,5. A uniformidade é manter um padrão no texto inteiro. Então, eu tenho que manter, né, e respeitar as margens, tabelas, figuras, evitar aquelas variações que parece que virou um carnaval o trabalho do aluno. A formatação, ela não substitui o conteúdo. A formatação, ela é uma organização para a sua leitura e também para a avaliação das pessoas que estarão ali aptas e dispostas a ler o seu trabalho, avaliar o seu trabalho, acompanhar tudo isso. Então, títulos, subtítulos e numeração progressiva. A hierarquia dos títulos, ela organiza uma progressão lógica no texto acadêmico. Então, um exemplo de hierarquia que a gente tem aí é isso, né? 1, introdução, tudo escrito com letra maiúscula. 1.1, escrita acadêmica e normatização. 1.1.1, a importância das normas técnicas. A gente precisa sempre pensar nessas questões da padronização. Isso é muito importante. Só que aí também vem as citações. Muitos alunos se confundem em meio às citações, e nós estamos aí numa era, né, de pessoas que ainda
acreditam que eu posso entregar tudo para inteligência artificial generativa e ela vai me entregar um trabalho pronto. E isso é um grande risco que se corre, né? Porque a inteligência artificial, ela pode até desenvolver algo para você, mas ela não vai desenvolver aquilo que você de fato faria enquanto pesquisador, tá? É artificial. Então, muito cuidado com tudo que vocês forem fazer. Então, as citações têm tipos. Então, eu não vou simplesmente, nossa, peguei vários livros aqui, peguei artigos lá no Cielo, a base de dados Cielo, Google Acadêmico. O que é a citação? Para eu dizer algo, eu me pautei no conhecimento que alguém já produziu. Então, eu vou citar as pessoas que eu li, os autores que eu li, o material que eu li, para chegar aquilo ali dentro do meu referencial teórico. Uma citação direta, curta, é quando eu pego ali um trecho igualzinho está no texto, no artigo ou no livro, e copio ele igualzinho e coloco no meu texto que eu estou escrevendo. Só que aí a gente fala que ela é direta, curta, porque ela vai ter no máximo 3 linhas no meu espaço digitado dentro do parágrafo. Aí eu vou colocar isso entre aspas, vou colocar o nome do autor, o ano e a página de onde eu tirei aquilo ali, né? Isso é uma citação direta curta. A citação direta longa é também como a direta lá. Eu vou pegar um pedaço, não, isso aqui é muito importante, eu quero colocar igualzinho esse autor escreveu. Eu tiro ali um trecho, coloco no meu trabalho. Ok, na hora que eu digitei deu mais de 3 linhas a transcrição literal, então eu vou usar uma formatação diferente. Eu vou trazer um recuo de 4 centímetros da margem, vou reduzir essa fonte, como foi falado lá, né, tamanho 10, espaçamento simples, e aí eu vou colocar ali, ao finalzinho, também, nome do autor, ano, página de onde isso foi retirado. É aquele rigor acadêmico. O meu leitor, ele pode verificar onde que eu tirei aquela citação. E a citação indireta é uma paráfrase, uma síntese daquilo que eu li, né? Então, eu peguei os autores, li, mas eu não vou colocar igual ele colocou, eu vou colocar a minha interpretação. Mas eu vou dar crédito àqueles que me ensinaram isso. Então, eu vou colocar autor e ano que eu li. Né? Eu não vou colocar número de página, porque eu tirei uma conclusão dali. Número de página vai vir nas citações diretas, curtas e longas, tá? Toda citação ela tem que estar associada a uma referência completa e que seja verificável pelo leitor. Viu? Isso é muito importante da gente sempre considerar. As citações diretas, curta e longa vão estar, né, nesse exemplozinho que eu trouxe para vocês. Eu vou, né, colocar ali diretamente, igual foi feito, e lançar no meu trabalho. Bom, tem também quando a gente não usa diretamente o autor, né? Aquele bendito APUD. Bom, você está lendo um material e aí um determinado autor cita alguém. Então, ele está usando outra pessoa para falar aquilo. E você vai usar esse autor que você está lendo. Ok, eu estou me baseando nele, mas ele se baseou em outro. Então, eu preciso usar esse APUD para poder dizer que eu estou me baseando em determinado autor que se baseou em outro. O ideal, né, o que a gente busca aí nos trabalhos acadêmicos científicos é exatamente evitar esse atalho do APUD e, sempre que possível, buscar a obra original. Então, se o autor que eu estou lendo cita alguém, vamos tentar buscar a fonte? Porque se ele citou alguém, lá nas referências bibliográficas dele tem os dados de quem ele buscou. Então, tente ir direto à fonte, vai na fonte, beba direto na fonte que ele também bebeu, para que você consiga trazer maior respaldo, né, para o seu trabalho. Tenta evitar o APUD o máximo possível. As referências, né, qual a função e a consistência que elas têm? As referências, elas promovem aí essa garantia de rastreabilidade, transparência, credibilidade de tudo que você escreveu. O leitor, ele pode ali, nossa, achei interessante isso aqui.
vou ler mais sobre o assunto. Ele vai nas suas referências bibliográficas e ali ele consegue acessar os autores que você leu. A correspondência, né, toda citação no texto, todos os autores que você usou no seu texto como um todo ali, eles têm que ir lá para as referências bibliográficas no final do seu trabalho. Tá? E a padronização, ela precisa acontecer. Então, autoria, título, edição, local, editora, se foi de site, né, você foi lá na base de dados do Cielo, o link, quando que você acessou. Essa ética acadêmica, ela se pauta muito nesse referenciamento correto, porque senão você vai ser acusado de plágio. Você se apropriou das ideias de outra pessoa, você afetou a integridade científica, que a gente pode dizer aí, né? E tem toda uma normativa para a gente poder fazer as referências bibliográficas, e aí quando a gente chega lá no final do trabalho, vai lá para os elementos pós-textuais, referências bibliográficas. A gente tem que conferir, então eu, né, particularmente, professora Silvia, eu gosto ainda de fazer o manual, então eu vou lendo o meu trabalho, tudo que eu escrevi eu vou lendo, e lançando manualmente num papel ao lado do computador ali, todos os autores e anos que eu usei num papel, e depois eu vou conferindo lá nas minhas referências bibliográficas. Porque pode acontecer de, na correria, né, no ímpeto de, nossa, estou escrevendo e engajei bem no assunto, e agora eu vou escrever mesmo, agora eu estou fazendo acontecer, você acaba esquecendo de levar lá nas referências bibliográficas um daqueles autores. Então, confere, volta totalmente no seu texto e confere se todos os autores que estão citados dentro do corpo do texto foram, de fato, para as referências bibliográficas. Essa conferência final, ela é imprescindível, tá? Erros comuns que podem ser encontrados em trabalhos acadêmicos, né? A revisão normativa, ela pode ali ter algumas incoerências, alguns desvios e tal. Faz parte da avaliação, né? Mas a formatação, muitas vezes alunos fazem trabalho com formatação instável, então faltou aquela revisão final, de fato, né, para conferir margens, espaçamento, tudo ao longo do texto. Citações que acabam ficando incompletas e aí dão um ar de inconsistência no trabalho. Dá referência sem ter feito citação no final, então fez lá a história, fez a referência, mas não tem citação, não tem uma confusão geral. Alguns alunos ainda fazem isso, né? Eu cito, mas não coloco o nome do autor. Excesso de apude no trabalho. Então, tente sempre buscar o material original, que isso é muito importante. E fontes digitais incompletas. Então, a fonte digital, ela precisa ter o link, data de acesso, as informações, para que o leitor possa também acessar aquilo que você acessou, tá? Então, são erros comuns que acontecem, né, com bastante frequência aí, mas que precisam ser evitados. É imprescindível tentar evitar. Então, façam checklist, né? Uma revisão acadêmica. E aí, muitas pessoas buscam de pedir outra pessoa também, depois de revisar todo o trabalho, a gente acaba tendo vícios de escrita. Porque, como eu fiquei imerso naquele trabalho, naquele texto, eu posso ter criado vícios ali que eu não percebo que está faltando algo, porque já está automatizado na minha cabeça. Então, peço uma outra pessoa para fazer uma revisão para você. Ver se está tudo claro, se está tudo alinhado, está certinho. Então, faça a revisão e é bem, né, sugestivo que leve a outra pessoa também para fazer essa revisão, para ficar mais claro que realmente não tem nada ali faltando ou, de fato, perdido dentro do seu trabalho. Sintetizando essa nossa aula de metodologia científica aí, é importante todas as pessoas compreenderem, né, que a metodologia científica ela vai unir uma investigação que tem rigor e critério, a escrita tem que ser clara e objetiva, precisa ser padronizada de acordo com o meio acadêmico. Então, pesquisar é transformar aquilo que era uma curiosidade em problema, objetivo, método e dados para uma análise crítica. O escrever é comunicar as ideias de forma objetiva, coerente, impessoal e sustentada pelas evidências calcionadas num referencial teórico. E o normalizar
vai ser essa aplicabilidade das normas ABNT, garantindo clareza, credibilidade, ética e rastreabilidade de todas as fontes que foram utilizadas. Uma pesquisa, ela não vai terminar na coleta de dados. Ela vai se completar quando for, de fato, comunicada com rigor. Então, quando você vai iniciar aí uma pesquisa científica, a orientação que eu sempre dou enquanto professora, vai na base de dados do Cielo, Google Acadêmico, pesquise materiais científicos validados, revistas científicas, materiais científicos já validados, porque já foram validados cientificamente com o rigor acadêmico-científico para poder caucionar o seu trabalho. No mais, eu agradeço muito, muito, muito a atenção de cada uma de vocês que ficaram até o final dessa nossa aula, tá bom? Quem quiser me seguir aí nas redes sociais, @profa.silvia.danizete, estarei sempre disponível para vocês, podem enviar dúvidas lá, podem solicitar maiores esclarecimentos. Também, em alguns momentos, eu me disponibilizo a ajudar com revisões em trabalhos acadêmicos científicos aí. Então, muito obrigada pela participação, pela atenção. Um grande abraço para cada um e cada uma de vocês. Tchauzinho.